Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. E hoje recebendo a figura ilustre da Lourdes, que já esteve aqui neste canal, foi um sucesso garantido e está voltando hoje para compartilhar com a gente esse conhecimento maravilhoso que ela tem a respeito, né, das nossas emoções, das coisas que nos envolvem, e vamos tentar aí compartilhar com vocês, dar algumas dicas, né, Lourdes, de como a gente pode enfrentar, né, esse momento de tanto medo, insegurança que a gente está vivendo e que acaba gerando angústias na gente, né? Obrigada por ter vindo, prazer ter você aqui de novo com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer, uma alegria poder participar dessas lives e passar alguma mensagem para esse povo que está tão conturbado nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo, né, Ellen? Verdade. Motivos para trazer angústia, medo, ansiedade, insônia não estão faltando, né? E no planeta inteiro, não é só no Brasil, mas Uhum. especialmente no Brasil, pelo momento político, que ainda agrava mais essa situação tensa, que traz muita angústia, que traz muita ansiedade, né? Mas uma coisa é certa, né, minha amiga? A paz, assim como o amor, moram dentro da gente. Não adianta buscar lá fora. Então, se a gente aprender a cultivar essa paz interior, porque cada um de nós tem potencial para fazer uma série de coisas a nosso favor, a favor da família, a favor da comunidade. Claro, todos nós temos, seja de uma forma, seja de outra, é uma bênção que a vida nos dá de termos, sim, competência, capacidade para fazer sempre o nosso melhor. Claro. Agora, do jeito que as coisas andam há muito tempo, parece que o ser humano perdeu essa conexão, essa capacidade de interiorizar e fazer essa conexão com aquela centelha divina que habita em cada um de nós. Porque, na realidade, é essa centelha divina que nos conecta ao divino, né? Independente de crença, de filosofia ou de religião, Sim. todas elas falam de um ser maior, né? Uma divindade, um Deus, cada um dá um nome. E que nós todos, como filhos desse Deus, fomos feitos à sua imagem e semelhança. E filho de peixe, peixinho é. Se eu sou filha de uma divindade, eu tenho a divindade habitando dentro de mim. Claro. Quando eu tomo consciência disso, incorporo isso para a minha vida, eu passo a fazer um exercício, porque tudo que é exercitado se fortalece, tudo que é alimentado cresce, e tudo que não é exercitado definha, e tudo que não é alimentado falece. Então, essa conexão com essa centelha divina foi ficando de lado, foi sendo abandonada, foi caindo no esquecimento. E as pessoas passaram a viver, a sentir, a pensar e agir só de acordo com a sua mente. A Uhum. mente, o racional, que é impulsionado pelo inconsciente. Veja bem que coisa interessante. E é no inconsciente que habitam as nossas crenças, princípios, valores, é no inconsciente que habitam nossos medos. Se nós Sim. nos desconectamos com essa essência divina, dessa essência divina, e ficamos alimentando as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades e preocupações, o que é que nós estamos aumentando, fazendo crescer, tomando evidência na nossa vida? Os medos, os Sim. anseios, as ansiedades, as angústias. Como o inconsciente é coletivo, deixa eu fazer um adendo aqui, para ficar mais fácil de entender. A nossa mente, que é a parte sensível, a parte não física do nosso ser,
ela é dividida. São várias partes, mas eu vou falar o principal. Vai. A mente consciente, o supraconsciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, nós temos 4 divisões aqui. Cadê a câmera? 4. Eu me perco aqui. O que é que seria Sim. a nossa mente consciente? A nossa parte racional, é a nossa consciência, onde nós temos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Consciência daquilo que a gente está sentindo, pensando, fazendo. Só que essa consciência, ela está manipulada pelo subconsciente, porque é no subconsciente que está lá. Ele está atrelado ao sistema límbico, que é onde moram nossos valores, nossos princípios, os nossos medos, as nossas crenças. Abaixo disso, num nível ainda inferior, o inconsciente, que é coletivo. Por que o inconsciente é coletivo? Porque o inconsciente é nele que habita nosso instinto de preservação. Então, ele tem um radar, um sensor que fica o tempo todo antenado para ver se tem algum perigo. E aí, ele vai captar informações das mais diversas. Muitas vezes, eu tenho certeza que se a gente parar para analisar, para avaliar, em muitos momentos a gente se pegou pensando ou sentindo certas coisas que a gente, de repente, fala assim, caramba, mas por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo isso? Nem é meu. Eu captei nesse inconsciente. Eu captei, de repente eu estava assistindo um filme, ou ouvindo um noticiário, ou eu estava andando e vi um outdoor e aquilo caiu uma ficha e me trouxe aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. Então, o inconsciente é coletivo, e nós temos que tomar um cuidado tremendo. O orai e vigiai tem muito mais a ver com a gente mesmo do que com o outro. Porque se a gente se distrai no cotidiano, entrando naquela zona de conforto, ligando o piloto automático e fazendo todas as nossas ações de uma forma automática, sem colocar atenção e foco naquilo que a gente está fazendo, a gente fica à mercê de bilhões de sentimentos, de informações que vêm desse inconsciente coletivo. Por isso que tantos médicos, por isso que tantos psiquiatras, por isso que tantos psicólogos e tantas outras pessoas que estudam a mente falam, desliga a televisão, não leia jornais, desliga o rádio, ou ponha num bom programa, num programa instrutivo, ponha numa música gostosa, ponha num filme interessante, porque você vai conduzir a sua mente para aquilo que você está vendo, ouvindo, ou sentindo, percebendo. Então, se você não administra aquilo que você está vendo, ouvindo, você vai sentir sem nem saber o porquê você está sentindo. Porque tudo isso está interligado. Quando nós sentimos alguma coisa, inconscientemente já vem um pensamento. Então, as emoções atrelam pensamentos e vice-versa. Você não consegue pensar, ai, que vontade de ir para uma praia gostosa. Se você gosta de praia, né? Ou campo, ou montanha, lá, o lugar que você gosta. Você não consegue pensar naquele lugar com vontade de estar ali com uma boa companhia e sentir raiva ao mesmo tempo. Não dá. Ou você pensa numa coisa que te traz alegria e sente prazer e pensa em coisa boa, ou você vai pensar em alguma coisa ruim e imediatamente você vai atrelar um sentimento ruim, porque o pensamento atrela emoções e sentimentos, assim como os sentimentos vão buscar e atrelar pensamentos que têm a ver com aquela mesma vibração, com aquela mesma frequência. E olha que interessante. Sim, da mesma forma, Lourdes, se você, por exemplo, você está lá com um pensamento ruim qualquer, né? Você está lá preocupado com alguma coisa, buscando uma solução.
e você sai, por exemplo, para fazer uma caminhada num lugar legal, né, num lugar bonito, dificilmente você vai conseguir manter aquele pensamento, né? Porque Exatamente. logo você vai distrair ou arejar sua mente, como eu costumo dizer, né? Você vai ver outras coisas e você acaba distraindo a mente e você perde o fio da meada do que você estava falando, né, para si mesmo, né? E com isso você quebra esse círculo vicioso de ficar, às vezes, né, naquele pensamento repetitivo lá de preocupação, né, de ansiedade, de medo, etc. Aliás, a caminhada, principalmente, essa caminhada mesmo, né? Andar na cidade, né? Caminhar num lugar prazeroso, junto à natureza, num ambiente gostoso, é a melhor forma de você trabalhar o seu raciocínio, a sua memória e a sua criatividade. Então é por isso que quando você vai fazer uma caminhada, aquele monte de coisa ruim logo desaparece, porque você, o que que vai? O inconsciente não é aquele, não tem aquele sensor, aquele radar que vai pegando tudo que está à sua volta. Então, quando você vai fazer uma caminhada num lugar gostoso, ele já começa a perceber a natureza, o vento, a brisa, o movimento das folhas, o aroma, né, do verde, do ambiente que você está. Então, imediatamente ele muda a frequência. Então você passa a se sentir muito melhor. E é tão interessante de você perceber como isso é rápido, porque a nossa fisiologia muda muito, muito rápido, né? Tanto que se você tiver na sua mente a atenção suficiente para perceber, é orar e vigiar consigo mesmo. Um momento que você está ficando acabrunhado, que você está ficando cansado, que você está ficando desgostoso, angustiado. Naturalmente, a sua fisiologia vai baixar a tua cabeça, inclinar teu ombro, você vai ficar meio arcado, vai buscar um lugar para se apoiar, vai ficar com uma energia mais densa, mais pesada. Se Uhum. você lembra disso e imediatamente você respira fundo, levanta a cabeça, abre o ombro, mudou na hora. Tanto que tem um exercício que você faz quando você está muito chateada ou insegura, se sentindo meio incapaz, levanta e faz aquela postura da Mulher Maravilha, sabe? Aquela que fica de perna meio Uhum. aberta, com as mãos na cintura, aquela postura, muda a sua fisiologia. E por que, que muda a Sim. fisiologia? Porque imediatamente sinais são enviados para o cérebro, que envia sinais para os órgãos que vão produzir determinados hormônios, né? Se for estresse, Sim. angústia, medo é o cortisol, medo também é adrenalina, enfim, se for esse sentimento, né, de alegria, de prazer, de bem-estar, são aqueles hormônios do prazer que vão imediatamente entrar em ação e vai mudar o seu estado de ânimo, o seu estado de humor. Então, veja como tudo está dentro da gente. Sim. Nós temos todas as ferramentas para lidarmos com todas as nossas emoções. Então, tem gente que vai falar assim: mas do jeito que a situação está, não tem como não ficar angustiado, não tem como sentir medo, não tem como ficar tenso, ansioso. Sim, natural que aconteça, mesmo porque nós estamos envolvidos Uhum. nesse inconsciente coletivo. Agora, quanto mais nós tivermos atenção a isso e administrarmos a nossa própria emoção, com mais frequência a gente vai conseguir sair daquele estado de ansiedade, de medo, e encontrarmos essa paz, essa serenidade interior. Aí você vai Sim. pensar assim: nossa, mas será que dá com tudo que está acontecendo? Dá, gente. Dá. Porque, pensa comigo, enquanto nós estamos aqui conversando, falando desse jeito, lá fora está acontecendo uma porção de coisas e nem todas são boas. E tem milhões de gente angustiadas, pessoas que estão nesse momento sofrendo, se vitimizando ou se enraivecendo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Sim. E nós estamos aqui Sim. batendo um papo gostoso.
Estamos alienados? Não, nós estamos nos curando, nós estamos administrando as nossas emoções, nós estamos aprendendo como preservar a paz, apesar da situação no entorno. A gente consegue fazer isso sempre? Não, somos humanos, mesmo porque o nosso cérebro trabalha em ciclos e a gente não consegue manter o mesmo estado de ânimo ad eterno. Ele oscila, né? Então, tem momentos que a gente tem mais energia, mais vitalidade, tem momentos que a gente está mais cansado, tem momentos que a gente precisa dormir até para o cérebro poder jogar fora todo o lixo que ele acumulou durante o dia. Então, tudo na vida é uma questão de ter conhecimento, dedicação, perseverança e foco com intenção naquilo que a gente quer desenvolver. Seja com a gente mesmo, seja com a nossa vida, ou seja até em relação ao entorno. Porque sempre a gente pode fazer alguma coisa boa por nós e pelo próximo, pela comunidade, pela nação. Se não podemos de uma forma, podemos de outra, porque as ferramentas são muitas. E só depende da vontade e da intenção de cada um, né? Exato. Então, se você, vamos assim, se você está consciente, né, do que está acontecendo ao seu redor, né, a gente pega realmente essa energia. Às vezes a gente sente assim, parece que o ar está pesado, né? A atmosfera está pesada em cima da gente, né? E isso, de fato, derruba o nosso emocional, né? A gente fica, às vezes, angustiado e não sabe direito por quê, às vezes bate um desespero que a gente não sabe de onde vem, né? Um sentimento de pânico, né? De que eu quero sair daqui, eu quero fugir, né? Isso aqui não está legal, né? Porque a gente está realmente percebendo essa atmosfera mais densa, mais pesada, né? Desse pensamento, digamos assim, negativo ou deletério de todo mundo que está ali naquele ambiente, né? Seja na cidade, no país, no estado, no país, né? No mundo, né? Está todo mundo muito preocupado com algumas questões que são importantes, que de fato a gente precisa pensar nelas, né? Mas como está esse clima de insegurança, de medo, de angústia, né? De indecisão, como está tudo isso muito aflorado, a gente percebe realmente essa atmosfera mais pesada. E isso, muitas vezes, induz a gente a pensar de uma forma ou de outra, a sentir de uma forma ou de outra, né? Agora, se você está mais consciente disso, né, fica mais fácil você, de repente, não quero assistir tal programa porque vai aumentar essa minha ansiedade ou vai aumentar a minha insegurança. Então, eu vou assistir um programa mais instrutivo, digamos assim, né? Vou ouvir uma música clássica, por exemplo, eu vou ouvir um programa que me faça rir, né? Ou eu vou assistir uma coisa mais... um filme romântico, sei lá, né? Vou assistir uma coisa que, de repente, mude o meu astral, mude a minha percepção do que está acontecendo, né? Porque é aquilo, se de repente eu estou lá angustiada com alguma coisa que eu não sei direito o que é, que pode ser do mundo, né? Aí eu vou e assisto um filme que fala de crime, que fala de perseguição, que fala de, sei lá, de pandemia ou coisa do gênero, né? De coisas assim, de guerra, filmes de guerra, né? Tem vários por aí. Você começa a assistir essas coisas, em vez de você melhorar o seu astral, vamos dizer assim, você fica pior ainda, né? Com certeza, né? Com certeza. Você fica querendo esganar um. Né? E olha, e ainda vai ficar pior se você tiver perto de você uma pessoa que está nessa mesma frequência. E aí começa ou falar coisas a respeito dos medos, das angústias, ou vai
se colocar na posição de julgar o que está vendo, né? Criticar Sim. o que está vendo, que de qualquer maneira são energias que vão deixar ainda mais densa aquela situação. Então, isso é super Exato. importante, a gente observar quem está ao nosso redor e qual é a energia que a pessoa está emitindo. Porque se você estiver distraído, você vai captar a energia dela, e daí a pouco você vai estar assim, né? Você vai estar esvaído, sem energia. Por quê? Porque derruba a sua. O melhor a fazer é tentar levantar a energia do outro. E como é que a gente faz isso? Com alegria, com fé, com otimismo, mudando o assunto, desconversando, abrindo a janela, deixando o ar, o vento entrar, chamando a atenção da pessoa para outras coisas. Não adianta tentar, como é que eu vou falar? Puxar a conversa para o outro lado, se a pessoa está. Porque tem gente que está determinada a ficar baixo astral, tem gente que está determinada a ficar com medo, angustiada, ela não quer sair. E quer companhia, e quer companhia. Né? Aquele pessimismo, aquele vitimismo, mas é tudo que ela sabe fazer. Né? É onde a capacidade emocional dela vai carregar a ela. Né? Mas quem está consciente não se deixa dominar, mas também não adianta tentar mudar o outro, porque o outro, muitas vezes, ele está determinado a continuar dentro do seu pessimismo e do seu vitimismo, e você vai acabar criando um conflito, um atrito. Então, o melhor é tentar disfarçar, desconversar, que nem a gente faz com criança. Né? Criança birrenta, manhosa, não é muito mais fácil você distrair a criança, chamar a atenção dela para uma coisa que você sabe que ela gosta, do que tentar convencer aquela criança que aquilo que ela quer naquele momento não pode? É a mesma coisa. Porque nós temos a nossa criança interior que ela não vai crescer nunca, né? Esse nosso lado assim infantil que quer porque quer, né? Então, quando a gente tem consciência disso, a melhor coisa é fazer isso, disfarçar e tal, e tal, e tal. Não conseguiu, a pessoa está insistindo muito, cai fora. Cai fora, porque ela vai fazer tanto que ela vai acabar minando a sua energia. Aí você pode falar, mas é meu pai e minha mãe, estou dentro de casa, não dá para sair, inventa uma desculpa, vai na padaria, vai até o supermercado, vai dar uma, sabe, inventa uma desculpa para sair daquele ambiente, naquele momento. Pelo menos por um tempo, quem sabe, quando você volta, a energia já é diferente, né? Melhor se não precisa voltar, né? Se você estiver na casa do marido, nessa situação, você, opa, está na minha hora, a gente se vê outro dia, né? Beijinhos, beijinhos, e tchau, tchau. Verdade. Mas isso que você está falando é muito importante mesmo, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, isso eu já vi isso milhões de vezes em hospital, por exemplo, né? Você vai visitar alguém que está ali se curando, né? Fazendo um tratamento, às vezes aguardando uma cirurgia ou mesmo num pós-operatório. Né? Você chega ali no hospital para fazer a visita e você percebe, quando pode entrar mais pessoas, né, no quarto, você percebe que está todo mundo falando de doença, de acidente. É engraçado isso, né? Quer dizer, o paciente está ali, tadinho, ele não pode, está buscando a saúde dele de alguma forma, né? E as pessoas que foram visitar, em vez de levar alegria, levar flor, levar pensamentos bons de recuperação, de saúde, etc., não, só fala de acidente, só fala de doença. Fica urubuzando, que nem diz o outro. Só. Né? Parece um urubu voando em torno da carniça. Gente, né? O povo abre a caixa de Pandora das tristezas e tudo que olha. Depois vai todo mundo embora e o doente fica lá, tadinho. Pior do que estava, né? Pior, porque ele já não estava bem. Aquele povo deixou tanta energia negativa em cima dele que ele ainda fica pior. E é uma coisa, gente, que é só tomar consciência e querer mudar. Tem que querer, porque sem querer não muda mesmo. Porque o cérebro
tem os caminhos neurais, né? Mas ele está atrelado com a mente, né? Então, é o hardware e o software, né? A parte física e a parte, vamos dizer, informal do mecanismo cérebro-mente, né? Sim. Só que aquele cérebro já criou caminhos neurais para que ela forma pensamento. Então, ele tem tanta coisa para fazer, tanta coisa. Por isso que o cérebro consome 2% de. Não, Bento, ele é 2% do nosso peso físico, mas ele absorve quase que 80% da nossa energia, da nossa vitalidade, de tantos atributos, de tantas coisas, tarefas que ele tem que dar conta. Então, é natural que ele não queira mais uma, né? Ele prefere a zona de conforto, porque ele vai gastar menos energia, ele fazendo aquilo que ele já está acostumado, os caminhos neurais estão prontos. E a mente já está viciada naquela forma de pensamento. Para ela também é muito mais fácil pensar sempre da mesma maneira, porque mudar a forma de pensar também é trabalhoso. Ninguém vira expert em absolutamente nada da noite para o dia. Você tem que exercitar o que você quer desenvolver, o que você quer praticar, até você ficar bom naquilo. Então, é muito. Por isso que tem muita gente que começa tanta coisa e desiste. Porque no começo vai com impulso. Mas a hora que o impulso acaba, porque o impulso acaba, e a motivação precisa ser interna, se ela não tiver motivação dentro dela, ela não vai dar conta, porque o cérebro vai cansar e a mente também. Por isso que a evolução é feita por degraus, e são degraus pequenos. Ninguém dá um salto, nem no aprendizado, nem na sua evolução como pessoa. Alguns, né, o tal do famoso salto quântico, que você vira, num piscar de olhos, um gênio, mas isso é raro, não é para nós a maioria dos pobres mortais, né? Mas se a gente percebe que a gente pode mudar 1%, 1% é nada, é uma titiquinha assim, 1% por dia, em um ano, nós teremos mudado a nossa vida inteira, 365 dias. Nós teremos mudado 365%. Nós podemos ser 3 vezes mais competentes, capacitados, inteligentes e sábios nos canais que a gente escolher e determinar que quer crescer e evoluir. Então, não adianta falar assim, eu quero crescer 10% em 3 dias. Não vai, porque o cérebro não aguenta, ele não está equipado para isso. Agora, se você quiser 1%, ele aguenta. Né? Nós temos uma quantidade de energia que o cérebro consegue computar por dia, mais do que aquilo não. Né? Então, nós temos que ter esse conhecimento e ter esse foco, essa perseverança na conquista dessa meta. Tá difícil, é difícil, vai ser difícil, e quanto mais você falar que tá e que é, mais difícil vai ficar, porque é isso que você está aumentando. É aí que você está pondo a sua energia, o teu campo de força, pensamento, atrai emoção. Agora, se você tem consciência que é difícil e que vai dar trabalho, mas que você está determinado a conquistar um pouquinho por dia, daí um mês você já conquistou um bom tanto, daí um semestre, muito mais. Então, temos que ter essa consciência, não tem outro nome, essa percepção, que é o caminho da vida. E se a gente toma essa consciência e começa a fazer esse trabalho com a gente vai acabar virando exemplo para as outras pessoas, porque elas não vão notar o trabalho, o esforço, o treino que a gente está fazendo. O que elas vão notar? As nossas mudanças. Elas vão notar as nossas conquistas. Elas vão notar os nossos resultados. Porque você não consegue mudar, transformar a sua forma de sentir, pensar e agir sem transformar seus resultados. Está tudo interconectado. Existe uma coerência em tudo.
Então, se você se torna a cada dia um pouquinho melhor em alguma coisa, é lógico que aquele resultado vai ser melhor também. Sim. E daí 1 mês, daí 2 meses, 3 meses, os resultados vão ser cada dia melhores. Uhum. E o que as pessoas vão notar? Os resultados. E elas vão falar, pô, mas como é que você conseguiu? Ah, eu consegui fazendo isso, isso, isso. Aí vai ficar na escolha dela, se ela quer desgastar a mesma energia, ter a mesma perseverança ou não. Mas ela vai conhecer o caminho das pedras. E muitas vão querer, porque os resultados são muito melhores. Melhora a tua energia, melhora o teu humor, melhora a tua saúde. Sim. E se você fizer esse pouquinho por dia, né, vai ficando mais fácil, vai ficando muito mais tranquilo de você agir, né, de você fazer essas mudanças. Aí chega uma hora que você já nem percebe mais a dificuldade e simplesmente já mudou, já aconteceu, e às vezes você nem percebeu direito que já mudou. É por isso, é exatamente isso. Por que vai ficando mais fácil? Qualquer novo hábito, qualquer mudança de hábito, qualquer novo aprendizado vai exigir do cérebro um trabalho para criar novos caminhos neurais. Esses novos caminhos neurais são como trilhas. Trilhas que o cérebro tem que abrir numa mata fechada. Por isso que dá muito trabalho, e por isso que a maioria desiste. Se você já foi na mata, em qualquer momento, e andou por uma trilha que não é muito pisada, você vai ver que a trilha é estreita, e você tem que ficar o tempo todo quebrando os galhos, tomando cuidado onde pisa para não tropeçar no cipó, na raiz. Então, imagine abrir uma trilha. A maioria de nós, quando andou numa trilha, ela já existia, por pior que fosse, ela já existia. Mas e quem abriu aquela trilha? Quem abriu aquela trilha tinha que estar determinado a abrir. Então, para isso, ele precisava de um facão para cortar os galhos lá, ele precisava de uma enxada ou de uma pá para ir cortando, quebrando tudo que estava lá no chão, abrindo um espaço. Ele tinha que ter umas ferramentas. Quais são as nossas ferramentas? A consciência, a força de vontade, a perseverança, a resiliência, porque vai ter momento que a gente não vai dar conta. E aí, o que a gente faz? Aquele caboclo que abriu aquela trilha, ele também não fez a trilha inteira no dia só. Ele também cansou, ele também catou as ferramentas dele e voltou lá para o acampamento dele, tomar uma água, descansar, renovar as energias. E quando ele descansou, ele voltou. E a segunda vez que ele voltou, a trilha já estava um pouco mais pisada. E ele já conseguiu ir um pouco mais adiante. Mas ele cansou de novo. Aí ele voltou para o acampamento, descansou, relaxou, tomou água, comeu um lanche e voltou. E cada vez que ele ia e voltava, ele estava pisando na mesma trilha. O chão ficava cada vez mais pisado, mais fácil de caminhar sobre ele. No cérebro é exatamente a mesma coisa. Por isso que quando o cérebro começa a construir novos caminhos neurais para criar novos caminhos para novos aprendizados, ou para novos hábitos, ou para aquilo que a gente determinar. No começo é muito trabalhoso, mas na medida que a gente vai repetindo aquele exercício, aquele hábito, aquela trilha vai alargando e vai aprofundando e vai ficando cada vez mais fácil de caminhar nela. Tudo tem lógica, tudo tem explicação. Então, por isso que o caminhar, no início, é muito mais pesado, difícil, complicado, temeroso e demorado. Mas à medida que a gente vai treinando, ele vai ficando cada vez mais fácil. É como aprender um idioma, é como aprender a tocar um instrumento musical, é como aprender a praticar um esporte novo que você nunca praticou. Então, a maior dificuldade é sempre no começo. Só que o que acontece? O aprendizado ele é feito em patamares. Por isso também que muita gente desiste. Olha que interessante, quando eu falo aprendizado, vai novos hábitos aqui, tanto faz, tá? Qualquer coisa que você queira ou mudar ou adquirir, né? Um conhecimento que você queira adquirir, um hábito que você queira adquirir, um aprendizado, enfim. O cérebro vai caminhando naquela trilha,
num determinado processo, num determinado tempo, numa determinada velocidade. Mas, por alguma razão ainda não identificada, chega no momento que parece que ele tem que. Não está querendo voltar até o acampamento para descansar, então ele descansa por ali mesmo. A trilha está ficando longa, fica difícil voltar até o acampamento. Então ele para descansar ali mesmo. Só que enquanto ele descansa, em matéria de conhecimento, de adquirir um aprendizado novo, tem uma fase 2 do cérebro, que não é essa fase consciente, ela é subconsciente, ele está trabalhando aquilo tudo. É quando as memórias de longo prazo estão sendo formadas. É quando o aprendizado está sendo realmente assimilado. Então, nesses momentos, você não adquire novos conhecimentos muito rapidamente. E aí muita gente desiste. Esse negócio empacou, não vai mais. Vai, dá tempo. Dá tempo, o teu cérebro dá tempo para você mesmo e continua. E ele parece que chega por um tempinho assim, ele vai meio devagar, de repente ele dá uma deslanchada de novo. Aí ele está continua construindo as redes neurais. Por quê? Quando você tem um conhecimento novo, essa parte do cérebro, ela vai buscar conhecimentos em outras partes do cérebro que possam melhorar e facilitar este aprendizado. Então, vamos supor que você vai fazer uma receita nova, vai fazer um bolo de coco. Você nunca fez bolo de coco. Você já fez bolo de chocolate, já fez bolo de baunilha, já fez bolo de laranja, mas você nunca fez um bolo de coco. E você está lá na receita, seguindo a receita. E a receita tem algumas características diferentes daquelas que você já conhece. Então, tem hora que você fica na dúvida. Mas aí o cérebro fala, pera lá, bolo é bolo. Eu vou ter que untar tal forma. E para untar, eu já sei como faz. Bolo. Qualquer bolo vai fermento. Então, deixa eu já pegar o fermento e pôr aqui do lado, porque eu sei que isso aqui também eu vou usar. E assim vai. Então, você já vai aproveitar de outros conhecimentos que você já tem para fazer com que esse aprendizado, esse novo conhecimento, ele se concretize de uma forma mais forte e rápida e bem estruturada. Ele não vai ficar meio solto, ele vai ficar bem estruturado. Isso que você está me falando está me lembrando de uma outra analogia que eu li há alguns anos atrás, que fala de, por exemplo, né, a gente está vendo a construção de um prédio. Então, essa construção ela sobe muito rápido, né? A parte de estrutura das paredes, aquilo que é visível, vamos dizer assim, sobe muito rápido, né? Mas depois que toda essa parte estrutural está pronta, a hora que os caras começam a rebocar as paredes, começa a botar fiação, botar o encanamento, essa coisa arada toda, quem está olhando de fora a construção do prédio vai dizer assim, nossa, mas faz um tempão que esses caras não faz nada, e esse negócio não termina, né? Porque essa sutileza, vamos dizer assim, né? Essa parte do acabamento, essa parte do refinamento, ela é mais demorada, justamente porque ela exige uma maior elaboração da gente, né, nesse processo. Né? Então, a gente tem essa sensação de não está acontecendo nada. Mas nos bastidores está acontecendo ali um monte de coisa que a gente não está vendo, né? E o mesmo acontece nos nossos processos internos, né? Muitas vezes, para quem olha de fora, está dizendo assim, isso daí não faz nada, só procrastina, né? Está aí à toa, olhando para as paredes, não está fazendo nada. Mas está ali com as caraminholas, como a gente dizia antigamente, né? Fervilhando ali, está elaborando, está pensando, está fazendo relações,
está buscando realmente esse aprendizado, esse crescimento, né? Esse entendimento do que está acontecendo. Então, é meio ilusório às vezes, né? Você olha para a pessoa e você fala assim, mas essa daí está rindo o tempo inteiro, não faz nada, vida boa, né? Mas mal sabe toda a infraestrutura que tem por trás disso, não é? Mal sabe. E é interessante esse exemplo que você deu. E olha, mais interessante ainda, a parte mais demorada são as fundações. É que quando está fazendo a fundação, ninguém está vendo nada. Está lá debaixo da terra, está lá no solo, ninguém está vendo. Isso demora demais, demais. Aí subir as paredes é rapidinho. E quando chega na parte final, que é a parte que vai criar todas as condições daquilo ser habitável, é a parte que mais demora de novo, né? Então, é aquilo. Cada um de nós tem um momento. Eu vi um videozinho hoje, mas uma graça. A menininha deve ter uns 2 aninhos. Essas crianças de hoje, que coisa impressionante, né? Ela deve ter uns 2, 3 aninhos. Então, ela fala assim, porque ela ainda não fala o R, é muito bonitinha, sabe? Ela fala assim, gente, vocês sabiam que nós somos como pipoca? Nós somos como pipoca. Aí você vai falar, mas por que pipoca? Porque quando todo mundo faz pipoca do mesmo jeito, você põe a panela, põe o óleo, acende o fogo, põe o milho lá dentro. Aí fica olhando para o milho. Todo milho estoura na mesma hora? Não. Cada milho vai estourar num momento. Assim somos nós também. Então, não adianta querer que a pessoa faça uma coisa que ela ainda não está pronta para fazer. Uma criança pequenininha, né? Então, eu achei demais esse vídeo. E aí você fica pensando, realmente, por que tem pessoas que fazem um determinado curso e num instante pegam aquilo, aprendem tal, porque ele já tem uma infraestrutura por trás dele. Ele já tinha uma base muito sólida de outros aprendizados, de outros conhecimentos. Agora, pegue uma pessoa que é inteligente, competente, capaz, mas que não tem absolutamente nada a ver com aquela área que ela quer desenvolver, com aquele aprendizado, e tem que começar do zero. Natural que ela vai levar muito mais tempo do que o colega para aprender. E nós precisamos aprender a respeitar isso. Cada um tem o seu momento, e nós temos os nossos momentos para cada coisa. Tem coisa que a gente vai conseguir com mais facilidade e tem coisa que a gente vai demorar para conseguir. Por quê? Porque nós temos mais estrutura inconsciente para uma área do que para outra, vamos dizer assim, em matéria de conhecimentos já adquiridos anteriormente, né? Porque nós temos aquele momento que nós somos absolutamente ignorantes em relação a determinado assunto, tem o momento que nós somos relativamente ignorantes, tem um momento que já nós somos relativamente capazes, e esses momentos eles estão sendo trabalhados nos nossos níveis de consciência. E chega no momento que nós somos inconscientemente capazes. A gente desenvolveu tanto aquela metodologia que a gente não pensa mais para fazer, inconscientizou aquele aprendizado. É o caso de falar um idioma. Depois que você aprendeu a falar o idioma, você não pensa mais. Vou falar isso, aquilo, assim. Não, você vai falando. É a mesma coisa que falar português. Você vai falando. Mesma coisa que tocar um instrumento musical. Depois que você aprendeu a tocar o instrumento, você inconscientizou o aprendizado. Porque todas aqueles caminhos neurais já estão prontos. Então, você inconscientiza para liberar o cérebro para poder trabalhar outras coisas necessárias. Então, você inconscientizou aquela bagagem, né? Então, o conhecimento que você inconscientizou, automatizou aquilo. E nós temos, todos nós, sem exceção, essas competências, essa capacidade.
Mas a gente tem que ter consciência disso, porque senão a gente muitas vezes vai se sentir muito incapaz, eu não consigo, isso não é para mim. Gente, tudo é para quem quiser, tudo. Por quê? Quem não quer vai sempre arrumar uma desculpa e quem quer sempre vai ajudar e arrumar um jeito de conseguir. É ou não é? Verdade, Então, verdade. você é capaz de conquistar na sua vida tudo aquilo que você se decidir a conquistar. Agora, aquilo que você se sente incapaz, se você continuar acreditando nisso, você vai ser incapaz para sempre. Por quê? É a sua crença, é a sua crença que ajuda a fazer a sua realidade. Sim. Essa é a verdade. São as nossas crenças que são inconscientes, que manipulam a nossa forma de pensar. E o pensamento vai atrair sentimento. Se você É isso pensa uma coisa, mesmo. você sente daquele jeito e pronto. Né? Uma coisa acompanha a outra, né? As emoções acompanham os pensamentos que acompanham as emoções e fica tudo interligado, né? E se Com você certeza. realmente quer alguma coisa e for atrás daquilo, né? Da realização daquilo, enfrentando os obstáculos, porque sempre vão existir algum, né? Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado, né? Você acaba conseguindo mesmo aquilo que você quer, né? Com determinação, perseverança, a gente consegue superar todas essas coisas, né? Porque é aquilo, coisa ruim sempre vai acontecer, não tem como a gente evitar isso, né? Os obstáculos estão aí para a gente tropeçar neles mesmo, e a gente tropeça até sem querer, às vezes alguém dá um empurrão, né? E ajuda a gente, mas tudo isso, é tudo como uma forma como você encara tudo isso, né? Você pode, eventualmente, perder alguma coisa ou alguém e ficar o resto da vida chorando aquilo, né? Ou você supera aquilo de alguma forma, até como uma homenagem àquela pessoa, por exemplo, né? Aquele ente que você perdeu, ou emprego, ou sei lá, né? A gente perde tantas coisas na vida, né? Não é só a carteira e a chave que a gente perde, o óculos, né? A gente perde tanta coisa na vida, né, Lourdes? Nem fale, Que a nem gente fale. tem que, Não né? tem, não tem quem não perca É, uma coisa ou outra, ou de vez em quando, ou com certa frequência, né? E essas perdas também fazem parte do crescimento da evolução. Então, nós temos sempre que nos posicionar de uma forma muito consciente em relação a tudo. Porque realmente os tempos atuais, se a gente olhar para fora e olhar para as pessoas, o pessimismo, a angústia e o medo estão tomando conta da humanidade. A humanidade está doente, o ser humano está doente. E está doente por quê? Porque está se deixando envolver cada vez mais pelo ambiente. E quando eu digo ambiente, não é um ambiente só doméstico, não. O ambiente na sua área de serviço, o ambiente nas ruas, o ambiente nos mercados, o ambiente em todo lugar, porque as pessoas estão ansiosas, medrosas, tensas. As pessoas estão. É interessante, elas estão inconscientes a maior parte do tempo, porque mesmo aquelas pessoas que têm fé, e hoje a quantidade de igrejas, quando eu falo fé no sentido religioso, a quantidade de igrejas que existe, principalmente no Brasil, é uma coisa absurda, né? Cada dia que se passa mais uma igreja nova, mais um nome novo, e não importa qual seja a filosofia de cada uma dessas igrejas ou religiões, mas eu quero crer que todas elas desejam levar palavras de fé e de otimismo para os seus seguidores, né? E mesmo assim, as pessoas estão fracas na sua fé, desconectadas da sua centelha divina, desconectadas da sua divindade.
Porque se estivessem realmente conectadas, e olha, gente, a gente não consegue ficar conectado o tempo todo, não. Lógico, vai ter hora que é tal negócio. A vida é feita de ciclos, o cérebro trabalha em ciclos, a nossa energia também é cíclica. Então, nós vamos sofrer altos e baixos até nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Mas o que vai nos trazer de novo para uma área, vamos dizer assim, mais saudável é a nossa consciência. Que momento eu estou vivendo agora? Nossa, minha energia está baixa, eu estou muito angustiada. Pera lá, opa, vamos dar um ponto final nisso aqui, vamos mudar a frequência. A consciência faz a gente mudar. Então, se nós nos habituamos a estar conscientes, é o foco no agora. Se eu vivo o momento presente, eu fico administrando a mim mesma, os meus pensamentos, as minhas emoções, muito mais rápido eu consigo voltar para o meu centro e mais rápido eu saio da energia e da frequência da angústia e do medo. E mais rápido eu vou ter mais força e mais poder para contagiar aqueles que estão à minha volta com mais fé, com mais otimismo, com mais alegria. Porque do jeito que está, um está contagiando o outro com medo, com angústia, com ansiedade. Então, a coisa, em vez de melhorar, está piorando. Agora, se cada um de nós vai fazer o trabalho de uma formiguinha, que seja, para levar uma palavra de fé, de esperança, para uma outra formiguinha, já serão duas, que podem se transformar em 4, em 8, em 16, e assim vai virar um formigueiro de boas intenções, né? Vamos fazer aí uma corrente enorme de pessoas conscientes e bem intencionadas. Porque quando a gente fala em consciência, a gente tem que olhar para a gente com humanidade. Acolher a nós mesmos, porque Jesus não falou amar o próximo como a si mesmo? Então, primeiro, sou eu tenho que amar a mim mesma. E como é que eu amo a mim mesma? Honrando quem eu sou, respeitando os meus momentos, acolhendo a mim mesma, aceitando que eu tenho fraquezas, eu tenho momentos de angústia, de medo, de raiva, e aceitando que são emoções e sentimentos humanos. E nós estamos em evolução. Nós estamos nos iluminando. À medida que nós nos mantemos cada vez mais tempo conectados com a nossa essência divina, mais nós iluminamos essa essência, mais ela transborda, mais fácil fica manter esse estado de ânimo. Então, quando eu me acolho, mesmo naquele momento que eu queria me largar num canto e ir embora de mim, eu consigo respirar fundo e voltar a uma energia saudável. E eu consigo fazer com que o outro vá observando, aprendendo e fazendo isso também. Então, cada um de nós, além de ser um ser em evolução, um ser a caminho da luz, imagina que lindo, nós vamos tudo brilhar feito estrelinha. Nós podemos ir iluminando o caminho daqueles que vêm por trás e que ainda não atingiram esse nível de consciência, ainda não tem essa cultura, esse conhecimento. Então, cada um de nós pode levar um pouco para aqueles que estão no entorno e que estão abertos para receber, lógico, né? Você não vai impor a ninguém nada, nunca. Você oferece. Se a pessoa está aberta para receber, ótimo. Se não tiver, sinto muito, dá licença. Estou saindo. Eu não vou ficar aqui num ambiente pesado, né? Nós temos escolhas. Todo o tempo nós temos escolhas. Em todos os momentos nós temos escolhas. E quando nós começamos a observar que os ambientes têm energia e que essas energias podem nos envolver e contaminar, cada vez mais rápido a gente vai sair desses ambientes ou vai cortar a energia desses ambientes sem nos deixar afetar. Porque afeta, viu? E como afeta. Sim, afeta sim. Afeta. É aquela coisa, né? Às vezes a estrutura da casa ou a localização dela às vezes não é adequada ou não está
no local propício, vamos dizer assim, isso realmente afeta o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa saúde, né? Da mesma forma que, por exemplo, uma casa que é muito úmida, né? Ela vai afetar, por exemplo, a respiração das pessoas que moram ali, pode causar alergias, né? Pode trazer outros problemas físicos mesmo, né? Sim, a Então, umidade é a um dos gente tem que. piores problemas, né? Um dos mais insalubres, tem muitos, né? A gente pode corrigir isso tudo com Feng Shui. Feng Shui tem ferramentas excelentes para melhorar a energia do ambiente, da casa em si, né? Uhum. Sim. Mas principalmente para dar proteção de. Porque muitas vezes a casa nem está úmida, mas tem uma energia telúrica, né? Uma energia que vem do solo Sim, sim. em cima de Uhum, lençóis freáticos, em cima de tantas coisas que podem acontecer. Então, é muito uhum. bom aqueles que podem comprar turmalina negra em pó, misturar com cola e passa debaixo do seu colchão ou no chão debaixo da cama, pelo menos enquanto você dorme, a turmalina ela quebra, ela não permite que aquela energia flua, né, suba até pegar o corpo. Agora, consultar um consultor de Feng Shui é uma coisa que todo mundo deveria fazer, pelo menos para harmonizar ao máximo o ambiente dentro da casa. Mas, de qualquer maneira, gente, quem não tem essa condição, põe a verde, põe a folhagem, põe a flores dentro da tua casa, abra uma janela e deixa o ar circular, né? Não deixe coisas quebradas, sujas, mal organizadas dentro da casa. Faça uma faxina dos Uhum. armários, arrume as suas gavetas. Não tem um texto que fala, arrume as suas gavetas? Porque quando você está arrumando as gavetas, você está tirando muita tranqueira que você não usa mais, você está limpando muita coisa que às vezes encardiu de ficar guardado por tanto tempo, por falta de uso, ela vai amarelando. Então, limpe as suas gavetas de vez em quando. Quando nós estamos arrumando a gaveta, a mensagem que nós estamos mandando para o nosso cérebro, olha, é hora de descartar muito lixo acumulado, é hora da gente deixar para lá tantas mágoas, é hora da gente perdoar tanta coisa, é hora da gente se libertar de tantas mazelas que nós guardamos por falta de consciência, né? Então, arrume as suas gavetas, faça uma faxina de vez em quando, ponha flores em casa, ponha cores, ponha quadros coloridos, ponha música ambiente, principalmente música orquestrada, né? Se puder pôr o clássico, melhor, mas para quem não gosta de música clássica, ponha uma música instrumental gostosa, ou mesmo animada, alegre, divertida, dance dentro da sua casa. Convida o seu parceiro, o seu filho, a sua irmã para dançar com você. Isso muda a energia, isso muda a frequência, isso traz bem-estar, isso faz bem para o corpo, para o ambiente e para a alma de cada um. Né? E É são isso dicas tão aí. simples, né? Tão fáceis, tão Sim, simples. sim. Verdade, verdade. Adorei conversar com você de novo, Lourdes, Que foi bom, fico muito feliz. legal. Você deu muitas dicas preciosas, a gente falou de várias coisas, que muito legal. Eu tenho certeza que o pessoal, a hora que vê essa live, vai curtir bastante. Deixa aí as suas perguntas, deixa os seus comentários abaixo do vídeo, que com certeza vai ter muito comentário legal aí, vai ter muita coisa bacana, porque a gente falou de muita coisa legal aqui hoje. Então, curtam bastante esse vídeo, deixe os seus comentários e deixe uma frase legal aí para Lourdes, que foi um trabalho muito legal hoje. Obrigada, Lourdes. Eu que agradeço, uma alegria estar com vocês, é um prazer enorme e eu espero realmente poder contribuir, nem que seja um pouquinho, para trazer essa nova consciência para a nossa realidade e melhorar a qualidade de vida de cada um de nós, tá bom? Beijos, namastê, e nos vemos numa próxima oportunidade.